Olá, começa agora o programa Trabalhador em Foco. Esse programa que é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis, através da união de diversos sindicatos que fazem com que eu tenha a oportunidade de levar para você aí de casa informações precisas e relevantes sobre o dia a dia de todos nós trabalhadores. No programa de hoje, eu tenho o prazer de conversar com o André Santos. Ele é um colega de profissão, jornalista, mas ele também é analista político do DIAP, que é o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar. E é isso que a gente vai conhecer e entender um pouquinho da importância dessa instituição. Seja muito bem-vindo, André, prazer falar com você. Obrigado pelo convite. Acho que é uma oportunidade para a gente falar para os trabalhadores de que eles têm não só um canal de comunicação, mas também um canal de atuação política aqui em Brasília, que é o DIAP, né? Maravilha. Eu expliquei para quem está em casa o que significa a sigla DIAP, mas eu queria que você explicasse para a gente, afinal de contas, o que é o departamento. Bom, o DIAP, ele é uma instituição, uma espécie de ONG, né, para a gente tentar simplificar, para que as pessoas possam entender de uma forma mais leve. É uma espécie de ONG onde ela atua, né, em defesa dos trabalhadores ou daquilo que os trabalhadores têm de forma consensuada, ou seja, as organizações dos trabalhadores têm de forma consensuada, e nós buscamos atuar dentro do Congresso Nacional. Por isso que é o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar. Então, é uma assessoria parlamentar prestada ao conjunto do movimento sindical de trabalhadores. O que isso faz? Isso busca transformar em leis aquelas demandas reprimidas dos trabalhadores que estão em tramitação no Congresso Nacional. Então, por isso que é Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar. Então, por isso dessa sigla, né? Da criação do fundador, que foi o idealizador e fundador do DIAP, que foi o Ulisses Riedel, trouxe essa nomenclatura para dar essa abrangência. Como tem o DIEESE, né, que é o departamento mais para a área econômica, a gente costuma falar assim, o DIEESE está para a área econômica, como o DIAP está para a área política. Perfeito. Há quanto tempo que o departamento existe, o DIAP, e como é que ele é constituído de forma objetiva? Porque você falou que ele é uma ONG, legal. Se ele é uma ONG, quem paga essa conta para a gente entender isso tudo? Ótimo. O DIAP já funciona desde 1983, ou seja, mais de 3 décadas. Na verdade, nós vamos aí para 4 décadas de funcionamento. Mais de 3 décadas, quase 4 décadas, não, porque eu sou de 1983 e aí até dói o lado de cá, a pessoa que está fingindo que é novinha. Mas, na verdade, então é uma instituição de respeito com 38 e 39 anos, dependendo do mês que foi criada. Foi em dezembro de 1983. Ainda é mais nova do que eu. Então, aí, a ideia inicial era justamente, só para fazer um parêntese rapidamente sobre essa ideia e depois entrar na Constituição, de como foi concebido o DIAP e como funciona efetivamente. Então, a ideia inicial do Ulisses Riedel, né, doutor Ulisses Riedel, que é um advogado trabalhista, o Ulisses teve a ideia de criar o DIAP justamente por quê? Porque vinha se aproximando o processo nacional constituinte, a Assembleia Nacional Constituinte, e os trabalhadores precisavam, em tese, de uma organização que pudesse levar as demandas para que essas demandas pudessem ser inseridas dentro da Constituição. E isso precisava ter uma organização que pudesse acumular todas essas ideias do movimento sindical e dos trabalhadores, e aí reuniam os sindicatos, as confederações, as federações, as centrais sindicais, em torno desse trabalho, para que isso pudesse ser transformado efetivamente em algo palpável para ser inserido na Constituição. E aí nós podemos dizer que o DIAP, basicamente, escreveu o artigo 7º e o artigo 8º da Constituição, que são artigos muito mais voltados à área social, em especial para os trabalhadores. Então, ele teve essa iniciativa lá nos anos, né, na década de 80, 1983, e aí depois vem a Assembleia Nacional Constituinte, já com um trabalho mais consolidado para fazer o que a gente chama do lobby do trabalhador dentro do Congresso Nacional. Então, naquela época. A Constituição do DIAP ela é exercida pelo próprio movimento sindical, é composto por uma diretoria, né? Essa diretoria é eleita através da Assembleia, que é realizada pelas entidades, né? Pelas entidades filiadas
ao DIAP, e aí elegem o presidente, ou seja, toda a diretoria. Então tem uma diretoria política e uma diretoria técnica, que desenvolve o trabalho técnico, e vale lembrar aqui, sem nenhuma interferência, eu diria, política, partidária disso. Nós desenvolvemos um trabalho para a classe trabalhadora, né, com aquelas demandas que são consensuadas da classe trabalhadora, buscando um amparo técnico, né, uma avaliação de cenários, um amparo técnico para que isso possa ser levado adiante. Como é feito, de certa forma, a contribuição ou o pagamento para que essa atividade possa funcionar? As entidades que se filiam ao DIAP, elas pagam uma mensalidade, né, e essa mensalidade, que é uma mensalidade relativamente, eu diria, baixa, ela é paga mensalmente ao DIAP, e aí com isso o DIAP consegue tirar o seu sustento, né, para manter a instituição, para que a instituição possa ter a sua atividade garantida dentro desse processo de atuação no Congresso Nacional. E também vale destacar que nós temos várias publicações, né, que essas publicações, em algum momento, também elas contribuem com as coedições, que a gente chama de coedições, que tem uma contribuição financeira também, que em determinados momentos isso ajuda muito para que nós possamos continuar desenvolvendo esse trabalho, né? Perfeito. Eu falei essa questão do quem paga essa conta, porque às vezes o trabalhador que está lá na ponta, ele não entende que aquela mensalidade que ele paga para o sindicato da sua cidade, da sua categoria, vira uma parcela do pagamento para a federação, para a confederação, para o DIESE, para o DIAP e para toda uma engrenagem, né, que tenta diariamente e incessantemente fazer com que os direitos dos trabalhadores, os já existentes sejam cumpridos, e 2, que a gente consiga melhorias. Afinal de contas, nos últimos anos, por mais que todo o movimento e todos os departamentos e confederações, federações e afins estivessem trabalhando, a gente teve, sim, perda de direitos dos trabalhadores. Imagina se a gente não tivesse esse povo todo trabalhando em prol do trabalhador. A gente ia, com certeza, voltar rapidamente antes aí da Revolução, né, da francesa e do estabelecimento de Constituição, porque a maioria que está no Congresso e a maioria poderosa não quer direito para trabalhador, né? Quer mesmo direito para patrão. Então, exatamente. a gente precisa entender como é que esse dinheiro, como é que aqueles R$30 que eu pago todo mês, e que aí eu fico pensando assim, mas eu trabalho tanto, ainda tenho que gastar R$30 com o sindicato para poder entender essa engrenagem gigante, né? Foi bom você tocar nesse assunto, Carla, pelo seguinte: a gente percebeu que pós-reforma trabalhista, onde a reforma trabalhista, para além de retirar direitos dos trabalhadores, né, ou flexibilizar direitos dos trabalhadores, ela trouxe uma questão a mais, que foi a fragilização da atuação do movimento sindical, ou seja, tentando atingir diretamente os representantes dos trabalhadores, aqueles que estão dedicados a fazer isso que você falou, a defesa daquela legislação que tem de amparo, que é um amparo social para o trabalhador, né, a legislação trabalhista de forma geral, previdenciária, entre outras, e ele buscou fragilizar justamente o movimento que combate a tentada desses direitos, combate aqueles que vêm buscar mais direitos, enfim. Ou seja, foi justamente no cerne ali da questão, no coração dessas entidades. E aí isso foi fragilizando. Só que aí, agora, há uma percepção da sociedade, dos trabalhadores, da importância do sindicato. Ou seja, aumentou a percepção, salvo engano, saiu uma pesquisa recente, eu não vou citar o dado para não dar um dado equivocado aqui, mas saiu uma pesquisa recente que mostra que houve um crescimento de parte da sociedade, em especial dos trabalhadores, de valorização das entidades sindicais. Ou seja, quando a reforma sai, ela sai para fragilizar os direitos dos trabalhadores e também afastá-los da entidade sindical. Traz a possibilidade de negociação individual, diretamente o trabalhador negociar com o patrão diretamente, entre outras questões. E, com o passar do tempo, foi se vendo que essa legislação, ela mais agravou as desigualdades, mais agravou em termos de retirada de direitos, do que pôde garantir que esses trabalhadores tivessem seus
ampliassem ou tivessem seus direitos garantidos. Então, eu acho que isso contribuiu também para essa percepção do trabalhador e da sociedade, a importância do movimento sindical. E de que pagar esses R$ 30 para ele futuramente, lá na frente, ele terá mais recursos justamente com essa garantia, né, desse pagamento mínimo que ele faz. Perfeito, concordo. E ainda, falando de um caso muito real, além do Trabalhador em Foco, que o telespectador já está acostumado, eu estou toda semana aqui na TV Petrópolis trazendo algum assunto relevante no contexto do trabalhador. Eu cuido da comunicação aqui em Petrópolis do Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários. E normalmente, uma vez por semana, eu estou por lá para poder saber o que a gente vai divulgar, para botar para fora, né, do trabalho cotidiano do sindicato. E essa semana eu estive no sindicato e, por incrível que pareça, eu fiquei impressionada com a quantidade de adesões. Então, assim, de novos trabalhadores estavam lá, eu vim me sindicalizar. Eu vim fazer minha carteirinha. E eu falei, ué, gente, o que aconteceu que hoje teve tanta gente assim? E aí os meninos estavam falando a respeito disso, né, dessa vinda crescente. No nosso caso dos rodoviários em Petrópolis, a gente também tem a questão de que, no ano de 2022, a gente teve greve aqui em Petrópolis, né? Como a greve foi impactante e a gente conseguiu, enquanto sindicato, bons resultados diante do estabelecimento da greve, eu acho que os trabalhadores que não eram sindicalizados perceberam que, nossa, não é que essa gente do sindicato trabalha de verdade? Não é que eles conseguiram um reajuste que foi o melhor do estado do Rio de Janeiro? Eles conseguiram um aumento na cesta básica muito legal. Então, assim, eu acho que eles viram esse resultado objetivo e aí estão aderindo. Mas voltando para o cerne do nosso bate-papo aqui, que é o DIAP, eu queria entender, assim, quais são os princípios fundamentais do DIAP? Quando você fala que vocês estão lá dentro fazendo assessoria parlamentar, queria que você explicasse para o nosso telespectador o que é isso na prática. Porque a gente sabe que, assim, para cada uma xícara de arroz, são 2 xícaras de água e seu arroz vai ficar bom. Pronto. Agora, o que é uma assessoria parlamentar realizada pelo DIAP em prol do trabalhador? Como é que vocês trabalham e quais são os resultados tangíveis? Bom, dentro dessa perspectiva, então, primeiro, a gente busca mapear todos os projetos, né, que estão em tramitação no Congresso Nacional, na Câmara e no Senado. A partir desse projeto é feito que a gente chama de monitor parlamentar. Então, a gente faz um monitor, e esse monitor é publicizado, né, dá publicidade a ele, e aí as entidades buscam um consenso. Quando eu falo as entidades, todas as entidades, então o corpo diretivo do DIAP com a Assembleia, com as entidades, dá o caminho norte, olha, isso é consenso para o movimento sindical, então isso é consenso para os trabalhadores, e aí nós procuramos atuar naquilo, influenciando os parlamentares com estudos, com notas técnicas, com o lobby propriamente dito. Quando a gente fala o lobby, é a atuação em loco, é ir lá conversar com o parlamentar, levar dirigentes que têm experiência em determinados assuntos para poder convencer os parlamentares. Então, nós buscamos, a partir daí, fazer isso para que isso possa ser efetivamente transformado em lei. São várias etapas. Você tem tramitação de projetos em comissão, depois você tem tramitação do projeto na Câmara, seja no plenário da Câmara, depois vai para o Senado, aí são as mesmas etapas, depois vem a sanção do presidente. Se o presidente veta, tem o veto que volta, porque a gente tem que avaliar esse veto que volta, como vai trabalhar para derrubar ou não esse veto, enfim, como isso tudo vai acontecer. Então, é nessa linha que nós buscamos atuar. E aí, nessa direção, nós identificamos quais são os parlamentares ou quais são as bancadas que têm mais proximidade do nosso tema, independentemente de partido. Então, nós não vislumbramos só apenas um partido, nós vislumbramos a Câmara como um todo, mapeamos quem são os atores dentro desse processo decisório, aqueles mais importantes, e a partir daí nós concentramos a nossa atuação em cima disso. Nós temos aí publicações que mostram como é feita efetivamente essa atuação, né? Uma série de publicações que o DIAP faz, até mesmo para incentivar, instruir, fazer com que o movimento sindical, os trabalhadores de forma geral, a sociedade, possa ter conhecimento de como é feito isso, de como isso se constrói. Então, nós temos cartilhas aí que falam sobre análise de conjuntura, cartilhas que falam como funciona a Câmara dos Deputados, cartilhas
que falam de coisas básicas, como noções de cidadania. Então, temos aí uma série de publicações que também buscam nortear a sociedade para essa atuação. Que essa atuação nós fazemos aqui, mas ela pode ser feita também junto da sociedade, né? A sociedade pode participar, os trabalhadores podem participar diretamente disso. Perfeito. Hoje, né, a gente está falando do mês de julho de 2022. Hoje, quais são as principais atuações lá no parlamento? O que vocês estão discutindo agora e procurando apoio para aprovar ou não aprovar nesse momento? Você falou uma palavra que eu gosto muito e que muita gente criminaliza, que é lobby. Né? Uhum. E aí, enquanto eu estava conversando com você, a vantagem de gravar pela internet, aqui do meu muito mais home do que office, é que eu literalmente abri o Google e lobby é toda atividade organizada, exercida dentro da lei e da ética por um grupo de interesse definidos e legítimos, com o objetivo de ser ouvido pelo poder público para informá-lo e dele obter determinadas medidas, decisões, atitudes. Lobby nada mais é do que um relacionamento ético, né? O DIAP vai lá, conversa com aquele deputado, com aquele senador, de forma ética, falando assim, será que é isso mesmo que é legal? Olha só pelo ponto de vista do trabalhador. Porque às vezes as pessoas pensam assim, nossa, eles estão fazendo lobby, como se lobby fosse uma coisa ruim. E não, a gente não pode criminalizar um termo que, utilizado dentro do seu próprio conceito, né, a ética e tal, é muito importante. Na vida social, a gente faz lobby o tempo todo. A gente faz lobby com o cara da padaria. A gente faz lobby com o lixeiro. A gente faz lobby com todo mundo. A gente só não usa essa palavra. E aí, eu trouxe esse adendo do dicionário para o trabalhador que está assistindo a gente em casa entender que isso é uma coisa muito legal, porque relacionamento é isso. Quando você se relaciona continuamente com uma pessoa em ordem profissional, ela começa a te ouvir melhor, e é este relacionamento que pode trazer os benefícios para o trabalhador lá da ponta. Você, André, aí em Brasília, do DIAP, conversando com o deputado ou com o senador, fazendo acontecer a mudança para o trabalhador que está aqui em Petrópolis. E aí, dando continuidade depois desse parênteses, digamos assim, queria que você falasse quais são as frentes de trabalho nesse momento do DIAP, para o nosso telespectador entender um cadinho mais desse dia a dia da instituição. Olha, nesse momento tem algumas... O governo precisa fazer uma contextualização rápida de como está acontecendo agora esse cenário político para a gente poder compreender isso. O governo tem tomado algumas atitudes via medida provisória. O que é uma medida provisória? O governo edita um texto... Exatamente. Então, ele edita um texto, que é uma prerrogativa do governo, então o governo pode fazer isso, então o governo edita um texto, encaminha ao Congresso Nacional e se chama esse texto de medida provisória. Esse texto chega ao Congresso Nacional e ele já tem uma validade de lei, ele tem a sua vigência imediata como uma lei, mas ele precisa tramitar no Congresso Nacional para o Congresso aprovar, modificar, enfim, fazer todas as alterações que ele acha por bem necessário fazer, e aí, a partir daí, o presidente, ele vira um projeto de lei de conversão, isso é uma questão regimental, mas, e aí ele vai, caso tenha algumas modificações, tramitando pelas duas casas, ele vai para a sanção e o presidente vai sancionar. Atualmente, nós temos algumas medidas provisórias que estão em tramitação e que mexem aí com a questão do ticket de refeição, enfim, de vários pontos dos trabalhadores, e que nós estamos aqui com algumas sinalizações das entidades que essas medidas são medidas, de certa forma, complicadas e ruins para a classe trabalhadora. Então, nós estamos buscando aí uma forma de minimizar o dano ou até mesmo de evitar a votação dessas medidas provisórias, porque elas têm um prazo de tramitação no Congresso Nacional, que é de 60 prorrogado por mais 60, ou seja, 120 dias de tramitação no Congresso Nacional. Caso não sejam aprovadas nesse período, aí elas perdem a validade. E aí nós temos feito reuniões semanalmente com as entidades sindicais, ou seja, toda terça-feira nós discutimos justamente essas pautas que estão presentes aí no dia a dia do Congresso Nacional, para que nós possamos aí montar as estratégias e a atuação. E aí você tocou numa coisa interessante, Carla, que foi que a gente atua aqui
e aí o trabalhador também pode atuar do outro lado, na outra ponta, independente da região. Aqui nós estamos falando no Rio de Janeiro, Petrópolis, enfim. Então, nós temos deputados que são do Rio de Janeiro e que os trabalhadores aí do Rio de Janeiro podem também influenciar esses parlamentares, até de certa forma, fazer uma brincadeira aqui, facilitando o meu trabalho aqui, né? Porque, por exemplo, eu não voto no parlamentar do Rio de Janeiro, minha base não base eleitoral, né? Mas Seu título de eleitor meu está em título de Brasília. eleitor, né? Exatamente. Ele é de Brasília, então eu volto aqui em Brasília. Então, ele não tem a mesma sensibilidade para conversar comigo, porque eu não sou o eleitor dele. Então, agora ele vai ter uma sensibilidade muito maior para ouvir as demandas dos trabalhadores do Rio de Janeiro, porque é a base eleitoral dele. Então, é importante que, se possível, ele está sempre em contato com esse parlamentar, está sempre em contato. E aí pode olhar pelo site do DIAP, www.diap.org.br. Nós procuramos ali sempre estar pautando o que está acontecendo, como é que as coisas estão andando, para que ele possa aí ter um norte. E também entrar em contato, obviamente, com o DIAP para falar, olha, com quem eu posso conversar aqui para contribuir nessa ação e tal. E com as centrais, com as confederações, com as federações, com os sindicatos que coordenam esse trabalho. Então, isso pode ser um trabalho hoje muito importante. E agora a gente viu, nessa semana, que a pauta que a gente tinha aí é muito focada para essas medidas provisórias, porque estão perdendo o seu prazo de validade, ela puxou justamente para a PEC, né, a proposta de emenda à Constituição, que é aquela proposta que vem aí no intuito de trazer, de aumentar o valor do auxílio emergencial de R$400 para R$600, a questão do auxílio aos caminhoneiros de R$1.000, enfim, numa perspectiva aí, obviamente, que a gente percebe isso, e toda a sociedade tem percebido isso, que é uma perspectiva eleitoreira mesmo, ou seja, é um processo, a gente está no momento de eleição, e isso é proibido, né? Exatamente. E aí criaram uma regra na Constituição para dizer que pode fazer isso porque é um período emergencial, né? Um estado de emergência. Então, criaram uma regrinha dentro da Constituição, como a Constituição é nossa lei maior, então ela permite que isso aconteça. Então, o foco hoje está direcionado para essa PEC. Paralelo a isso, tem uma outra que é muito interessante, que nós estamos acompanhando também, que é a PEC 11. A PEC 11 é que traz a segurança jurídica, em tese, ou os aspectos mais para dar a segurança jurídica a um projeto que foi aprovado lá atrás, que é do piso salarial dos enfermeiros. Então, essa proposta de emenda à Constituição, que já foi aprovada no Senado e que está na Câmara dos Deputados, ela traz a segurança para que aquele projeto que foi aprovado anteriormente ele possa ser sancionado sem que possa infringir alguma regra constitucional. E aí, a partir daí, buscar a forma e os recursos para que isso possa ser implementado, ou seja, o piso da enfermagem possa ser implementado. Então, nós temos aí algumas pautas, então, entre as medidas provisórias, essas propostas de emenda à Constituição e futuramente aí que vai viabilizar o piso da enfermagem, né? Então, são algumas das demandas que nós temos aqui, isso em uma semana, né? Então, você tem a outra semana, obviamente que essa pauta da outra semana pode ser remanescente, provavelmente as PECs, como já foi anunciado ontem pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, que vai pautar para terça-feira, e aí volta a PEC naquela semana. Em tese, seria a última semana de trabalho, porque entra o recesso parlamentar. Mas, basicamente, para ser bem direto, são esses os pontos que nós estamos atuando aqui no Congresso Nacional. Perfeito. A gente está nos 2 minutos finais do programa, e aí acho que uma coisa muito interessante é sempre a gente fornecer informação de qualidade para quem está assistindo a gente. Você disse que vocês promovem, que vocês realizam várias publicações, algumas delas já gostei bastante da ideia, eu cada dia mais, né, eu que era uma jornalista caminhando para o marketing, que queria vender produtos e serviços de qualquer jeito, e agora sou uma jornalista que estuda mercado de trabalho e história do trabalhador. Achei algum desses temas de publicações muito interessantes e vão virar leituras minhas. Mas eu queria que você falasse para o nosso telespectador. Tem acesso de forma gratuita a esse material? Dá para acessar no site algumas coisas para poder entender um pouco mais, tanto do trabalho de vocês, como dos resultados obtidos por meio do trabalho?
Sim, tem acesso gratuito e para toda a sociedade. É importante a gente frisar isso, até para que o trabalhador, aquilo que você falou lá no início, né, da contribuição de R$ 30, então, é para que o trabalhador tenha essa noção também. Quando ele contribui para um sindicato, o sindicato ele não atua em nome só do sócio, ele atua em nome de toda uma categoria, ele atua em nome da sociedade, porque o sindicato hoje, ele não defende só o trabalhador do transporte, ele defende também o usuário de transporte, ele defende, ele quer a qualidade naquele serviço que aquele trabalhador presta. Então, o sindicato ele atua de forma muito mais ampla do que necessariamente de forma só categórica, corporativa, né? Então, é importante a gente ter essa noção, que é uma coisa, um direcionamento amplo para a sociedade. E o DIAP parte desse princípio também. Nós partimos do princípio de que o conhecimento que nós conseguimos trazer, ele pode ser amplo e para todos. Então, nós não vamos restringir aquela publicação a determinado grupo. Ela fica no site, é disponível, pode baixar. Então, nós temos várias publicações que podem ser baixadas, impressas, para que vocês possam ter acesso, né? Então, tem aí, eu vou citar algumas aqui, como a gente falou no início, noções de política e cidadania. Então, é um princípio que traz, através de uma cartilha com perguntas e respostas, de uma forma de uma leitura leve, mais tranquila, que possa ser uma didática mais fácil de compreensão, rápida. Então, também traz isso. Para que serve e o que faz o movimento sindical? Então, buscar também uma cartilha nesse sentido para que não só o trabalhador, mas a sociedade entenda o papel do movimento sindical, das entidades sindicais nesse processo, e entre outras aí, agora a gente tem as eleições, então nós temos uma cartilha lá falando das eleições, como o comportamento desde o eleitor, a campanha e o comportamento pós-eleição, né? Como é que isso se dá? Então, a forma de você verificar esse mandato. Então, tem todo um trabalho que o DIAP faz nesse sentido amplo, para que a sociedade possa ter informação de qualidade, para tomar sua decisão, enfim, para fiscalizar o parlamento, para fiscalizar as ações do deputado. É nesse sentido que o DIAP trabalha e fornece informação para a sociedade, né? Perfeito. André, muitíssimo agradecida pelo bate-papo, por tudo que você compartilhou com a gente. Sinta-se sempre muito bem-vindo ao programa Trabalhador em Foco para trazer novidades. Pode ter certeza que agora que eu tenho seu contato, vira e mexe, vou falar, André, vamos falar mais um pouco do que o DIAP está fazendo por todos nós, trabalhadores. Obrigada, foi um grande prazer conversar com você. Obrigado você, um abraço a todos e ficamos aqui à disposição. Maravilha. Obrigada a você de casa que ficou com a gente. Espero que esse papo tenha sido muito propício para você. Entra no site do DIAP, baixa, leia, estude, pense. Afinal de contas, as eleições estão chegando. Um abraço grande e até o próximo programa. Tchau, tchau.